Olá, é um prazer estarmos juntos mais uma vez. Você já se apaixonou por alguém? Você ama alguém? Eu tenho certeza que sim. Nós aprendemos a amar os nossos pais desde a nossa tenra idade e conforme os anos vão se passando, nós aprendemos a amar outras pessoas. E quando nós nos apaixonamos por alguém, quando nós amamos alguém, nós queremos fazer com que a vida deste alguém seja a melhor possível. Nós nos esforçamos em oferecer a essa pessoa o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas forças, o melhor da nossa energia. Nós queremos realmente agradar o coração das pessoas que nós amamos. Com Deus não é diferente. Eu creio que todos nós já aprendemos a amar a Deus. Afinal das contas, esse é o maior e primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O grande problema é que muitas vezes quando nós amamos alguém, ou mesmo quando nós amamos a Deus, nós corremos o risco de entristecer a pessoa amada. Nós corremos o risco de fazermos coisas que não vão agradar aquela pessoa a qual nós escolhemos amar. Para não corrermos o risco de entristecermos o coração de Deus, é importante que nós possamos colocar prioridades na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, o nosso trabalho. Em quarto lugar, a nossa igreja. E assim por diante. Quando nós começamos a inverter as ordens, nós corremos um sério risco de entristecermos o coração de Deus e também entristecermos o coração das pessoas que nós amamos. Existem pessoas que, ao se dedicarem-se tanto para o trabalho, acabam perdendo um tempo de qualidade com a sua própria família. E com o passar dos anos, a gente percebe que a pessoa conseguiu galgar uma boa profissão, um bom emprego, um bom salário, mas às vezes à custa da sua própria família. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro, aí sim, nós vamos conseguir agradar o coração das pessoas que nós amamos. Davi, por exemplo, era um homem extraordinário. A Bíblia o chama como homem segundo o coração de Deus. Davi tinha os seus valores, tinha os seus princípios, mas como um homem, ele também era falho. Em um determinado momento da sua vida, ele falhou. Ele acabou colocando as coisas mais importantes em segundo lugar e colocou coisas menos importantes em primeiro lugar. Veja bem o que está escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 11. E aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou a Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A Bíblia nos ensina nesse texto que no tempo em que os reis deveriam de ir para a guerra, por alguma razão, Davi não fez aquilo que era prioridade. E a Bíblia nos ensina que ele ficou em Jerusalém. Quando nós estamos no lugar errado, na hora errada, nós corremos o risco de perder o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos até mesmo à mercê dos ataques de Satanás. Quando Deus nos ensina ou nos exorta a fazer alguma coisa e nós entendemos que aquilo ali não é prioridade e resolvemos fazer uma outra coisa, nós estamos à mercê de um ataque, infelizmente, de Satanás. Quando Deus nos ensina ou quando Deus nos exorta a cumprirmos as suas ordens, não é porque Ele quer nos limitar, é porque Ele sabe que aquilo há de ser o melhor para a nossa vida. Davi resolveu ficar em casa. Em vez de ir à guerra, em vez de fazer aquilo que Deus tinha determinado para ele, ele ficou em Jerusalém. E estando em Jerusalém, ele acabou olhando para uma mulher que não era a mulher dele. E pior, uma mulher casada. E Davi não somente olhou, mas também a cobiçou. E como um rei, impôs que ela pudesse estar com ele. E assim aconteceu. E Davi, naquele momento, ele acabou engravidando aquela mulher, trazendo consequências terríveis para Davi, para aquela mulher, para a criança que no futuro veio a falecer e também para o marido daquela mulher. Olha quantas coisas aconteceram só porque nós decidimos não atentarmos para as prioridades que Deus coloca na nossa vida. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Deus lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Queridos, a palavra de Deus nos ensina
que nós devemos andar em conformidade com a palavra do Senhor. E isso não deve ser um peso para nós, isso deve ser razão de alegria para nós, porque nós temos um Deus que sabe todas as coisas e Ele nos ensina qual o caminho que nós devemos andar. E quando nós escolhemos o melhor caminho, ou seja, o caminho do Senhor Deus, nós iremos viver uma vida abençoada. E eu quero orar por você. Meu desafio hoje é que você possa ouvir a voz do Senhor e entender que quando Deus fala com você, é porque Ele tem o melhor para a sua vida. Por uma razão muito simples, porque Ele te ama. Aprenda a andar em conformidade com o Senhor. Aprenda a colocar prioridades na sua vida. Que Deus seja sempre o primeiro, que a sua família seja o segundo, que o seu trabalho seja o terceiro, que a sua igreja, que o seu ministério seja o quarto, que o seu lazer seja o quinto, e assim por diante, mas sempre seguindo o padrão de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muitas vezes nós queremos ser guiados pela nossa lógica, nós queremos ser guiados pelas nossas emoções, mas nós queremos hoje declarar que nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. E quando nós escolhemos fazer a Tua vontade, colocando, Senhor Deus, as prioridades de vida na nossa vida, nós então iremos experimentar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E é o que eu quero declarar em cada vida aqui nesse dia, que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, se cumpra para a nossa alegria e para a Tua honra. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. E não se esqueça, Deus te ama tanto, que Ele é capaz de te ensinar qual o caminho que você deve andar, que Ele é capaz de te ensinar quais são as prioridades na sua vida. E quando Ele faz isso, é porque Ele quer o seu melhor. Ouça e obedeça e viva o melhor de Deus na sua vida. E que o Senhor te abençoe.